João, o Evangelho segundo escreveu João, 17. Todos acharam? O Evangelho segundo escreveu o apóstolo João. Está escrito assim na palavra do Senhor: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Sente glorificando a Deus. Pai, mais uma vez reunido aqui, diante dessa palavra, neste culto ao qual nós entendemos que devemos estar reunidos para edificação, meu Deus, de cada membro, meu Deus, para que possamos chegar à estatura de varão perfeito, meu Deus, para que possamos ter o conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Por isso, fala conosco de maneira clara, precisa, fala aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Você diz? Amém. Amados, estamos diante de uma passagem ao qual o Senhor Jesus Cristo expressa algo para o seu discípulo. Mas ele está expressando algo para Deus, um pedido que ele está fazendo para Deus. Estava se aproximando a morte de cruz, estava se aproximando o momento em que ele ia entregar a sua vida em prol de todos nós. Jesus Cristo transmitiu a palavra de Deus, e a Bíblia não diz que os discípulos receberam, e a Bíblia não diz que pelos discípulos ter recebido agora, eles agora não mais eram normais, eram homens que estavam sendo alvo de rejeição do mundo, rejeição porque eles traziam neles agora a palavra de Deus. A palavra de Deus agora estava habitando neles ricamente, através do Senhor Jesus Cristo, e essa palavra que veio, os libertou, essa palavra que veio, os transformou, essa palavra que veio, direcionou, essa palavra que veio, deu para ele esperança. E nós, ao ver Jesus fazer essa oração, Jesus vai dizer algo para Deus, para com a sua igreja, em prol da sua igreja: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando Deus criou o mundo, Ele queria revelar a sua grandiosidade e poder por meio dela. Com isso, receber a glória que lhe é devido. A terra sempre foi projetada para ser habitada e nunca vazia. Com isso, Ele deu tudo que era necessário para os seres humanos viverem harmoniosamente. Mas devido ao pecado, o mundo passou a ser cruel para todos. Quando Deus ele criou o mundo com tudo que existe hoje, a partir do nada. E Ele criou este mundo que não existia nada. Ele criou para ser habitado, Ele colocou sobre este mundo ao qual nós estamos vivendo tudo que era necessário para a vida. E o ser humano não precisaria criar nada que pudesse para sobreviver, porque Deus havia criado todas as coisas. Nós estamos aqui aprendendo isso, aprendendo para que possamos não deixar que aquilo que alcançou Israel por muito tempo, nós estamos aprendendo aqui no domingo pela manhã, a idolatria, possa roubar os filhos de Deus, de confiar plenamente nele, de submeter a Ele, e acreditar que Ele tem o controle e o domínio de todas as coisas. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus está dizendo: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós entendemos isso como igreja,
que Deus, Ele é o Criador do mundo. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, vai dizer dessa forma: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma, grave isso, e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz. Quando Deus foi criar a terra, estava um caos, estava uma miséria, estava completamente em trevas. E Deus, entendendo para que o homem pudesse habitar naquele ambiente, entendendo que o homem, para sobreviver naquele ambiente, ele, com as suas palavras, ele dá ordem para que haja luz, e houve luz. E a palavra do Senhor vai dizer que Deus, ele, a partir da luz, ele começou a criar tudo aquilo que era necessário para a vida do homem. Entenda isso. Em Isaías capítulo 42, 5 está escrito dessa forma: assim diz Deus, o Senhor, que Ele criou os céus e o desenrolou, estendeu a terra e o que dela brota, que dá fôlego ao povo que nela habita, e a vida aos que andam por ela. Isaías 52, 5 está dizendo novamente que Deus criou os céus e desenrolou a terra e tudo que nela há. Deus criou os seres humanos, está dizendo para mim e para você aqui, e deu fôlego para todos estes. É importante nós trazermos isso. Por quê? Porque Jesus estava dizendo para Deus: Deus, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O mundo foi criado a partir de ti. O mundo passou a existir a partir que o Senhor lançou uma palavra para o mundo. Tudo que existe no mundo, tudo que brota, tudo que tem fôlego, foi o Senhor que criou. Nós estamos aprendendo. É importante você entender isso. Por quê? Porque nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as invisíveis e as visíveis, as visíveis e as invisíveis, seja tronos, seja dominações, seja principados, seja poderes, tudo foi criado por Ele e para Ele. Nós estamos começando a desenrolar aquilo que Deus quer que eu e você entendemos. O mundo não quer se submeter a Deus. O mundo não quer estar sujeito à palavra de Deus. O mundo não quer estar confiando em Deus, porque o mundo duvida que foi Deus que criou todas as coisas. Através deste mundo que está sob o poder do diabo, estes que estão no mundo não acreditam na soberania de Deus. Não acredita que Deus, quando fez o homem, fez para um propósito, fez para ser glorificado através da vida do homem. E nós estamos vendo aqui que Deus criou os céus e a terra, que Deus criou todos os alimentos e que deu fôlego ao homem. A Bíblia nos diz que as coisas visíveis e as invisíveis, seja trono, seja principado, potestade, tudo foi criado por Ele e para Ele. Então você está no ambiente aonde você deveria estar verdadeiramente. O mundo quer dizer para você que você está perdendo tempo ao estar aqui, levantando a sua voz, levantando a sua mão e dizendo a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Quando nós olhamos
Aonde a diaconisa Raene leu em Romanos capítulo 6, 22. Mas agora, vocês foram libertos deste mundo que jaz no controle do maligno, aonde não quer que você se submeta à minha palavra, aonde não quer que você se submeta aos meus mandamentos, aos meus princípios, aquilo que vai trazer harmonia sobre a tua vida. Porque quando não há luz, nós sabemos que o mundo está controlado pelas trevas, mas Deus, ele, quando criou a luz, ele queria trazer sobre o homem um discernimento. E a Bíblia nos diz que Jesus Cristo veio para dizer: eu sou a luz do mundo. Eu vim trazer para você discernimento. Eu vim trazer você para ser liberto do mundo. Porém, ser escravo de Deus. Por amor. Confiando que Ele é o seu Senhor. E sendo Ele seu Senhor, você deve dar fruto. Fruto santificado. Fruto que representa. Fruto de consagração, fruto de separação. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte, ele continua. Então nós entendemos que nós estamos aqui fazendo aquilo que Deus ouviu Jesus Cristo pedir. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Pai, separa-os para que eles possam ser santificados. E eles sendo santificados, Pai, eles têm uma esperança. Então, quando Jesus pediu: Pai, santifica-os na verdade. Qual é a verdade? A tua palavra é a verdade. Quando nós nos colocamos aqui, nós estamos diante de um Deus que criou o céu, a terra, tudo que há no mundo, que deu vida ao homem, e Ele tem o poder de dar para você tudo aquilo que é necessário para você viver neste mundo, porque Ele tem um conhecimento de todas as coisas. Por isso, ao estar aqui, você está sendo santificado, consagrado a Ele. Em Salmo 119:1, declara dessa forma: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Os céus proclamam o quê? A glória de Deus. E os firmamentos anuncia a obra das suas mãos. As coisas que Deus criou propaga a grandeza dele. Aquilo que Deus criou, tudo que Deus criou, tinha como objetivo lançar glória e louvor para Ele. Então o céu proclama, engrandece, exalta ao Senhor. Mas quando nós olhamos no livro de Isaías, no capítulo 1, se eu não me engano, dessa forma, Isaías capítulo 1, eu vou abrir, Isaías capítulo 1, aleluia. Se liga com Deus, porque o Espírito Santo quer falar o teu coração nessa noite. Aleluias. Ouça os céus, Isaías capítulo 1, versículo 2. Escute, ó terra, pois o Senhor falou: criei filhos e fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário. Mas Israel não sabe, o meu povo não compreende. Ele está dizendo aqui através do profeta: criei filhos e engrandeci. Eu criei pessoas e dei saúde para eles. Agora nós vamos ver que animais irracionais, o boi conhece o seu dono, e o jumento, o lugar que deve estar quando chega a noite. Mas Israel não compreende. Israel, o meu povo, não se volta para mim, não se achega ao seu Criador. Amado, a Bíblia está dizendo
que as coisas que foram criadas para louvar a Deus, engrandecer a Deus, submeter a Deus, revelar a grandeza de quem o criou. E nós olhamos aqui em Salmo 119 dessa forma, que os céus proclamam a glória de Deus. Mas o homem tem endurecido o coração, o homem tem entristecido o coração de Deus. Mas nós vamos ver no Salmo 148 dessa forma, para que possamos entender o que nós estamos fazendo aqui. É a santificação que Jesus pediu, a separação, a consagração que Deus quer para nós. No Salmo 148 está escrito dessa forma: louvai o Senhor desde os céus, louvai as alturas, louvai todos os anjos, aquilo que é invisível, todos os seus exércitos, louvai o sol, louvai a lua, louvai todas as estrelas, louvai o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criadas. E os firmou eternamente para sempre, e lhe deu um decreto que não ultrapassarão. Louvai ao Senhor desde a terra, vós, baleias e todos os abismos, fogo, saraiva, neve, vapores, ventos tempestuosos que executa a sua palavra, montes e todos os alteiros, árvores frutíferas e todos os cedros, as árvores e todos os gados e répteis, e aves voadores. Dobre sua atenção para isso. Reis de todos, reis da terra, e todos os povos e príncipes, todos os juízes da terra, moços, moças, velhos, criança, louve o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado, a sua glória está sobre a terra. Ele também exalta o poder do seu povo. Louve todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Louve ao Senhor. A palavra do Senhor está dizendo nesse salmo que Deus está dizendo: eu quero que todos me louvem, toda a minha criação venha me louvar, venha me adorar, venha me exaltar, porque vocês foram criados para isso. Louve ao Senhor, ó sol, ó estrela, ó mar, ó animais, ó réptil, ó homem, ó reis, ó nações, todos vocês foram criados para render louvores ao meu nome, para engrandecer a minha pessoa. Pai, os santificam na verdade. Essa é a verdade, que só há um Deus, só há um Criador, só há um digno de honra e de louvor, e Ele exigiu na sua palavra: louve-me. Toda a terra, todos os reis, todas as nações, toda criatura, eu sou o único de receber glória e louvor. Não há outro semelhante a mim que possa trazer para vocês o que é necessário para a vida de vocês. Ser santificado na palavra é ficar naquilo que Deus está dizendo para nós. Quando eu submeto a adorar a Deus, eu estou sendo aquilo que Deus projetou para a minha vida. E nós estamos aqui sendo santificados na verdade. O que nós estamos fazendo aqui é aquilo que nós fomos projetados para fazer: louvar ao Senhor. Ele pediu para toda a terra, todo ser criado, tudo aquilo que se manifesta nesse mundo, visível e invisível, deve louvar o seu nome. Você pode dizer glória a Deus por isso? Aleluia. A palavra de Deus, sem sombra de dúvida, é a verdade. Nada neste mundo é a verdade. Nossos momentos bons, nossos momentos ruins, nossas tempestades, nossas calmarias, nada disso é a verdade para a nossa vida, mas sim a palavra de Deus. Nela estou seguro, nela estou blindado.
a vivência dela traz saúde, força, sabedoria, esperança, e a ausência dela traz o oposto. Nada neste mundo é verdade para nós. Nada neste mundo possa nos dizer isso aqui é verdade. A verdade para nós é a palavra de Deus. Cristo é a palavra. Cristo é a verdade. Meus momentos bons, eu estou vivendo a verdade. Se não tiver com Cristo, não é a verdade, é areia. Se nós não tivermos com Cristo, nas nossas tempestades, nas nossas calamidades, também não é a verdade. A verdade é, quando eu estou com Cristo, possa ser na tempestade, eu sei que aquela tempestade pode ser mudada. Porque existem muitas pessoas que acreditam, agora eu cheguei no fundo do poço, só me resta agora esperar que eu vou subir. Não! Se você não estiver na verdade com Cristo, você continuará no fundo do poço. Porque só com Cristo nós sabemos que o momento atual que nós estamos vivendo não é a verdade. Porque o choro para aqueles que estão com Cristo dura uma noite. Mas para aqueles que estão sem Cristo, dura toda a eternidade. Toda uma eternidade. Então a verdade é a palavra de Deus, que é Cristo para nós. A palavra de Cristo na nossa vida é a verdade. Por isso nós devemos entender: nenhuma prática ritualística tem a eficácia de tornar o homem santificado. A idolatria que foi posta com o advento do pecado requer sobressair, ou até mesmo interpor a vivência diária do mandamento do Senhor. No tempo que Jesus esteve neste mundo, cumprindo o seu ministério, ele sempre trazia luz ao coração dos homens sobre a palavra de Deus. As pessoas estão querendo viver uma vida de rituais. As pessoas querem viver uma vida onde elas acreditam que se fazer algo, elas vão viver aquilo que deseja o coração delas. Não! O mundo foi criado pela palavra de Deus. Somente quando eu pratico a palavra de Deus, eu posso criar esperança de que vou viver aquilo que a palavra diz. Não adianta nós queremos buscar rituais. Não adianta nós queremos buscar coisas misteriosas. Coisas que venham a ser feitas pelo homem. Criado pelas tradições do homem. Acreditando que vai receber favor de Deus, que não vai. Jesus Cristo veio trazer a verdade da palavra de Deus. Você quer ter felicidade? Bem-aventurado você vai ser se você for pacífico, não foi isso? Você quer ter vida longa? Submeta seus pais, sua mãe. Deus lhe trouxe a palavra para nós. E nós devemos se apegar à palavra. Não adianta nós queremos viver aquilo que os homens estão dizendo que é ritual que eles fazem, acreditando que nós vamos viver algo, porque nós não vamos viver se não tivermos na verdade. E essa verdade é a palavra de Deus. É submetendo a ela. E nós vamos ver aqui claramente em Mateus capítulo 17, no versículo 5, a partir da parte B, está escrito assim: este é meu filho amado em quem me agrado. Ouve o que ele vai falar para vocês. Então nessa passagem aqui nós estamos vendo Jesus recebendo diante daqueles que lá estavam a autoridade. Filho, fale, porque as suas palavras são as minhas palavras, e quem praticar as minhas palavras que você vai transmitir, vão viver a verdade na terra. Quando Jesus subiu aquele monte e foi transfigurado, essa foi a palavra que Deus deu sobre o seu filho. Está alguém que vocês devem ouvir nesses últimos dias, e a palavra que ele vai trazer para vocês é vida, é luz. Molde a vida de vocês através da palavra dele, através do ensinamento dele. Ele é a verdade para vocês. E aqui nós estamos. Aqui nós estamos. Quando nós olhamos no capítulo de Marcos, capítulo 12, versículo 24, dessa forma. Jesus falando:
Marcos capítulo 12, 24. Acaso não errais por não conheceis as Escrituras, nem o poder de Deus? Acaso vocês não são ignorantes, saduceus? Porque vocês não acreditam na vida eterna? Vocês não acreditam que Deus pode pegar um homem que morreu há 2000 anos atrás e trazer a vida? Ah, vocês errais, porque não sabeis que Deus não é Deus dos mortos, porque para Deus todos vivem. Deus tem o poder de ressuscitar quem Ele quiser. Os saduceus estavam com o coração duvidosos, querendo mostrar para Jesus sua teoria, querendo mostrar para Jesus aquilo que eles achavam que não fazia sentido. E Jesus falou: vocês erram porque vocês não compreendem as Escrituras, porque nas Escrituras está a verdade de Deus, está a vontade de Deus, está as promessas de Deus, e Deus é fiel para cumprir. Se Ele diz que Ele vai ressuscitar, Ele vai ressuscitar. Aleluia. As Escrituras é a arma eficaz para destruir todas as mentiras do diabo. Quando eu reconheço como ela é a palavra de Deus, e não como obra de homens, passo a viver moldado por ela, e não por filosofias de homem, nem tradições de homens. Em Mateus capítulo 15, versículo 1, está escrito dessa forma: então alguns dos fariseus e escribas vindo de Jerusalém chegaram a Jesus e lhe perguntaram: por que os teus discípulos transgridem as tradições dos anciões, pois não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, respondendo-lhe: e vós que transgredis os mandamentos de Deus por causa das vossas tradições? Pois Deus ordenou, aqui é a verdade. Deus ordenou. Pai, santifica eles na verdade, aquilo que o Senhor mandou, e não aquilo que eles estão querendo viver, segundo a tradição dos homens, segundo as libertinagens do homem, segundo a política do homem, a filosofia do homem. Jesus veio para trazer luz no seu tempo. Quando chegou até ele para dizer: vem cá, porque os teus discípulos estão fazendo o que é errado? Porque os teus discípulos não aceitam o relacionamento de pessoas do mesmo sexo? Porque os teus discípulos não aceitam que pessoas se relacionem antes do casamento? Porque os teus discípulos não entregam seu corpo para os prazeres? Porque nós vivemos essa tradição aqui. Mas Jesus, no seu tempo, falaram para ele: porque vocês transgridem os mandamentos de Deus para querer sobressair com as tradições de vocês. Aí ele vai dizer: pois Deus ordenou. Nós devemos estar firmados nesses últimos dias o que Deus ordenou. Honra o teu pai e a tua mãe. E quem amaldiçoar seu pai e a sua mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: se alguém disser ao seu pai e à sua mãe: o que de mim pode receber como benefício, é oferta dedicada ao Senhor, e ele de modo algum terá de honrar seu pai. Assim, por causa da vossa tradição, invalidaste a palavra de Deus. O que é que Jesus está dizendo para aquelas pessoas? Preste atenção no que eu estou falando. Não importa que venha, ainda que venha um anjo e pregue uma tradição para vocês aceitável, não submeta a eles. Ainda que venha um fariseu, um religioso, e peça para você fazer aquilo que você acha que é legal, mas não é bíblico, não faça. Fique na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus santifica, a palavra de Deus te purifica, a palavra de Deus te transforma à vontade dele e glorifica ele. Por isso você tem que estar na palavra. Porque aqueles homens estavam dizendo: olha, não precisa abençoar teu pai e a tua mãe, não precisa honrar teu pai e a tua mãe, não. Nos dá uma ofertinha para nós aqui, a gente bota no bolso. Não precisa se preocupar não, porque Deus já recebeu a tua obra,
a tua boa intenção. Jesus não estava querendo saber daquilo que os homens estavam querendo dizer. Se era benefício para o templo, se era benefício para a casa de oração, não quero saber. O que tem que ser prioridade é a palavra de Deus, e a palavra de Deus não pode voltar vazia. Os filhos têm que submeter aos seus pais, os filhos têm que honrar os seus pais, os filhos têm que bater continência para os seus pais, e abençoá-los, e ajudá-los, enquanto eles viverem. Essa é a vontade de Deus, porque esse foi o mandamento que Ele deixou. Santifica-os na verdade. E nós estamos aqui para entender que nos últimos dias, muitas coisas vão querer entrar no meio da igreja, muitas coisas vão querer contaminar a santa palavra de Deus, mas nós devemos continuar sendo santificados pela palavra de Deus, e não pelas atualizações do homem, porque a Bíblia nos diz claramente que esse mundo jaz no maligno, e o maligno vai querer contaminar também a igreja. Então nós estamos vendo aqui que Jesus foi claro. Quando nós obedecemos os mandamentos do Senhor, não precisamos dizer, eu amo a Deus, porque a nossa obediência vai falar tão alto que chegará até os céus, aquilo que nós estamos fazendo todos os dias, segundo o ensinamento de Jesus. Então nós entendemos isso aqui nessas palavras que Jesus vai dizer aqui agora. Aquele que tem os meus mandamentos, eles obedecem. Aquele que tem os meus mandamentos, eles obedecem. E esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. João capítulo 14, 21, 23. Disse-lhe, Jesus lhe respondeu: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e o meu Pai o amará, e veremos a ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não obedece a minhas palavras. As palavras que estás ouvindo, não é minha, mas do meu Pai. Você viu alguma coisa aqui de tradição? Ritual? Você ouviu Jesus falar claramente: aqueles que me amam, obedecem os meus mandamentos. Mandamentos. Pai, e santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Nossa santificação, para ter a certeza que nós estamos agradando a Deus e que vamos nos achegar a Deus e Deus vai nos receber, não está baseado em rituais criados pelo homem, em coisas que nós acreditamos que vamos fazer, que vai agregar mais santidade para a nossa vida. Nós precisamos entender que Jesus fez uma única oração clara, dizendo: se eles vão ser santificados, Pai, a santificação tem que ser a tua palavra. A tua palavra é a espada que divide. A tua palavra é a espada que poda. A tua palavra é a espada que os defende. A tua palavra é a espada que ataca. A tua palavra é a tua palavra. Foi porque a tua palavra foi o instrumento que eu usei para vencer o maligno. E aqui nós estamos vendo Jesus falar: Pai, é a tua palavra. Agora, eu quero que você entenda que nós estamos aqui aprendendo que Deus enviou o Senhor Jesus Cristo para que a vida dele fosse um modelo para nós vivermos. Então, quando Jesus veio, ele veio trazer a sua vida prática, a Bíblia em 3D. Ele andou falando, mostrando e ensinando a vontade de Deus. Quando Deus criou o mundo, eu quero que você entenda, para você se ligar claramente no que o Espírito Santo quer que você saia daqui aprendendo e santificado. Quando Deus criou o mundo,
Ele criou o mundo para que pudesse ser habitado. E para que pudesse ser habitado, primeiramente ele trouxe luz no mundo. E nós sabemos que luz é a palavra. Luz é aquilo que clareia. Quando Deus ele trouxe luz, ele criou toda a estrutura necessária para que ele pudesse criar o homem. E o homem habitar no mundo que ele havia criado. Agora nós estamos aprendendo o que Jesus está dizendo para nós. A oração que ele está fazendo é para um propósito. Pai, os santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Por quê? Jesus Cristo quer que eu e você venha a ser santificado. Quando nós aplicamos a palavra dele, essa santificação vai nos limpando daquilo que o pecado nos sujou. Então, quando Jesus foi preparar a morada, ele foi claro em dizer que ia preparar uma morada. Então, para que eu e você pudesse habitar, foi preparado um lugar, está sendo preparado um lugar. Quando Deus criou o mundo, antes de criar o homem, ele preparou um lugar. E o lugar que foi preparado foi através da palavra dele. Haja luz, haja firmamento, haja animal, haja água, haja. Ele foi criando tudo através da palavra, para que você e eu pudesse habitar. Agora Deus está olhando para mim e para você, está dizendo: filhos, eu quero habitar na vida de vocês. Eu quero manifestar dentro de vocês. Eu quero fazer de vocês a minha habitação. E não vai ser através de coisas criadas pelo homem, pela tradição do homem, pelo ritual do homem, pela religiosidade do homem. Para que eu possa habitar em vocês, deve ser da mesma forma. A palavra tem que ser lançada ao teu coração e trazer luz e arrancar tudo aquilo que é treva, para que eu possa fazer dentro de você uma morada agradável onde eu possa habitar. Por isso Jesus está dizendo: Pai, santifica-os para que nós possamos morar dentro deles, só através da tua palavra, santificando. Não basta eles querem mudar de roupa, não basta eles querem mudar de hábito, se a palavra não estiver habitando neles, lavando, santificando, purificando, transformando, eles não serão aptos para nós habitarmos. Eles não estarão aptos para que nós possamos fazer morada nele. Agora Jesus vai finalizando em João capítulo 14, foi onde nós lemos, versículo 23, foi isso que nós lemos. João 14 foi onde nós lemos 23. Se alguém me ama, obedecerá a minhas palavras, e meu Pai o amará, e viremos a ele, e faremos nele morada. Amado, a tua santificação tem um propósito neste mundo. Deus, ele não habita no lugar sujo. Deus não habita no lugar contaminado. Deus não habita no lugar onde tem espaço para o mundo. Deus não habita no lugar onde o mundo dita. Deus não habita no lugar onde o mundo é cantado. Deus não habita no lugar onde o mundo é glorificado. Deus não habita no lugar onde o mundo é aplaudido. Deus só habita no lugar onde sua palavra é obedecida. Quando Deus criou você, assim como ele criou o mundo, ele criou para ser habitado. E nós, olhando isso, nós vamos ver em Isaías capítulo 45, 18 dessa forma: porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra e que fez e a estabeleceu. Ele não criou para ser vazia, mas para ser habitada. Eu, o Senhor, e não a outro. Quando Deus criou o mundo, ele criou para ser habitado. E quando ele criou você, ele criou com o mesmo propósito. Mas para que Deus possa habitar no meu e no teu coração, temos que ser cada dia santificado
não pelos rituais, não pelas tradições do homem, ou por religiosidade do homem, mas pela obediência da palavra do Senhor Jesus Cristo. Se você me ama, a tua obediência será, claro, os meus mandamentos. E você está aqui, é prova de que você está obedecendo ao Senhor, porque você faz parte da igreja dele, que está sendo aperfeiçoado, que está sendo trabalhado, que está sendo moldado, transformado de glória em glória. Que Deus abençoe a sua vida, que você não pare e não deixe que o mundo tire de você essa certeza que estando aqui é para uma santificação, aonde você será habitado pela presença do Espírito Santo de Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia.